Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Quando estudamos Apocalipse, além de muitos esquemas que nós devemos usar, métodos diversos, tem um que a gente nunca pode se esquecer. Devemos, em cada situação, em cada episódio, ver na linha do tempo do livro quando se dará ou quando se dá o acontecimento propriamente dito. Por exemplo, a gente lê lá em Apocalipse 12. Apocalipse 12 nos fala de duas quedas do diabo. Fala dessa primeira, que é do conhecimento da maioria. Quando ele, com a sua influência, ele arrastou após ele a terça parte dos anjos, claro, transformando-os em demônios, pois era um ato de rebelião. Ali foi o seu poder de influência que o levou não só a cair na terra, mas trouxe após ele a terça parte das estrelas, que quer dizer a terça parte de anjos. Conforme a gente sabe, ele parou diante da mulher que estava grávida, cuja mulher representa a nação de Israel, de cujo povo nasceria o Redentor. Então, a finalidade de ele ter parado diante da mulher grávida que estava sentindo dores de partos para dar à luz era matar o filho que nasceria daquela gravidez. Conforme já sabemos, ele foi ludibriado, porque o filho que é chamado no texto filho varão, o homem que nasceu dessa mulher, ele foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aqui revela algo passado. Isto já aconteceu. E depois fala de uma outra queda que, aliás, não é configurada como queda, mas expulsão, por causa do acontecimento anterior. Entra em batalha, entra em guerra Miguel e os seus anjos e o dragão e os seus anjos. É claro que o dragão e seus anjos foram vencidos e expulsos do céu. E é incrível que ali diz que não se achou lugar para ele no céu. É diferente essa queda aqui da primeira. A primeira já foi passada e esta segunda é futuro. E
esta expressão, e não se achou mais lugar para ele no céu, significa que hoje ele ainda tem lugar no céu. Ele tem ainda, dentro daquela linha hierárquica, ele tem a sua influência. Ele não perdeu o seu lugar. Inclusive, podemos provar isto naquela reunião de Deus com os seus filhos. E se a reunião era de Deus com os seus filhos, por que Satanás teve que aparecer ali? Ele, num certo sentido, estaria ali como um intruso. Mas se ele apareceu ali, é porque ele ainda tinha o seu lugar hierárquico ainda era dele. Mas lá no Apocalipse 12, esta expulsão será, essa futura expulsão, ele perderá o seu lugar, ele perderá sua influência. Note que ali se refere ao começo da grande tribulação, aos últimos 3 anos e meio da terra. Para comprovar isto, é só você ler o capítulo 9, quando entre as 7 estrelas, passadas as 4 antes da 5ª, existe aquele grito daquela águia, isto é, um anjo que João vê ele cruzar os céus e proclamar 3 ais. Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos 3 ais, por causa dos 3 soar das 3 trombetas que faltam. E, surpreendentemente, logo acontece ali algo estranho, algo novo, porque é dito que foi visto uma estrela caída, uma grande estrela caída do céu. Olha, esta estrela não caiu naquele momento. Essa estrela que representa Satanás, ela estava caída e dali para frente a influência dele se multiplicaria, porque foi chegado o período da grande tribulação e o pior, ele tinha nas mãos a chave do poço do abismo. E abismo na Bíblia significa prisão de Satanás. Lembre que aqueles demônios do endemoniado gadareno, eles morreram de medo quando Jesus foi chegando ali. Eles que viviam fora da sociedade, viviam nos cemitérios, e quando eles encontram com Jesus, o porta-voz deles disse: porque vem o Senhor nos atormentar antes do tempo. Olha, Satanás, o adversário, ele sabe que chegará o seu momento de tormento. Eles fizeram como que uma cobrança. O Senhor está vindo nos atormentar antes do tempo. E se o Senhor nos tira do corpo desse homem,
não nos jogue no abismo, mas permita que a gente possua esses corpos que ali estão pastando. E você sabe o que aconteceu. Jesus deu aquela permissão e os porcos se jogaram no lago e morreram todos. Olha, 2.000 porcos, os porqueiros, né, digamos assim, ficaram revoltados, porque Jesus estava dando um prejuízo, estava mexendo na economia deles. Mas para Jesus pouco importa, ou pouco importava, pois o homem endemoniado, agora liberto, ficou aos pés de Jesus em são juízo. Finalizando, vamos aprendendo quando, aonde, na linha do tempo, aconteceu cada fato, mas essa segunda expulsão, essa segunda, ou acho que é mais de que duas, que ele teve esta briga com Miguel, que ele vai perder, mas perder totalmente, e será expulso do céu. Ele vai perder o seu lugar na hierarquia celestial. E olha, você imagina, hoje a Terra, o mundo só tem a influência do diabo e os seus demônios. Mas na grande tribulação, ele terá o seu domínio através da besta. Então, vamos nos firmar cada dia no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, para encarar sempre este inimigo já vencido. Porque ali está escrito que eles, os remidos, o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que deram. Jesus, terminando, eu só posso expressar a minha gratidão pela veracidade da tua palavra. Amém e amém.